que a gente construa um alicerce. E é muito apropriado falar porque verdadeiramente a nossa cultura é seriamente voltada para isso. De algum tempo para cá, você e eu devemos ter gastado algum dinheiro para irmos ao cinema, ou para alugarmos um DVD, ou baixarmos algum filme, seja o que for, de muitos super-heróis que estão há já alguns anos dominando as bilheterias dos cinemas, dentre outras mídias que existem por aí. Nos últimos anos, eu paguei para ir no cinema e assistir o Super-Homem. No Super-Homem faz muito tempo, né? Mas depois apareceram mais alguns outros Super-Homens, o Batman. Quem aqui assistiu X-Men, algum desses filmes? Né? Os Vingadores. E cada um daqueles Vingadores separados lá, o Hulk, o Thor, o Capitão América, Homem de Ferro. Quem nunca assistiu nada disso? Vocês estão por fora. E ainda que você diga, pastor, essa não é muito a minha realidade, em algum nível é, porque todos nós tivemos em algum momento algum herói na nossa vida. Isso não é apenas algo que a gente faz hoje, na nossa infância, na sua infância, não sei quanto a você, mas eu penso que todos nós temos um pouco disso. Eu brincava quando criança, com amigos ou sozinho, e eu tinha que ser o herói, né? E eu aproveitava o que tivesse na minha frente. Se eu não tivesse uma espada e um escudo, um travesseiro e um cabo de vassoura, faziam uma festa, né? E as batalhas eram travadas, e sempre existia algum perigo, e sempre existia alguém para ser salvo, e sempre existia uma situação para ser socorrida, e eu podia ser ferido, mas nunca morto, jamais, né? O herói tem esse negócio, e a gente brincava com aquilo, e de repente a tarde tinha passado, e muita coisa tinha acontecido, e a gente era inspirado pela televisão, pelo cinema, pelos quadrinhos, pelas pessoas. Por alguma razão, essa é uma imagem que comunica algo com a gente. Se você assistiu algum desses filmes, todos eles têm alguma coisa em comum. Alguém está em perigo, e existe algo que pode ser feito. Existe alguém que pode ajudar, mesmo que seja desconfortável. Aquela pessoa se dispõe e vai lá, e ajuda, e faz alguma coisa acontecer. E essas pessoas, esses heróis, eles inspiram a gente. Você fica talvez sonhando um pouco com isso. Você não fala para ninguém, você não pensa muito, mas dentro de você, você pensa, se alguma oportunidade se apresentasse, eu precisasse me posicionar para ajudar alguém, para salvar alguém, eu ficaria feliz de poder fazer isso. Talvez o seu herói ou os seus heróis tenha sido por exemplo, nós temos heróis no esporte. Talvez o seu herói tenha sido, eu lembro que uma época se tratava Ayrton Senna de herói do Brasil, né? Ele era uma figura, uma imagem muito forte, e também o Zico, o Pelé, Guga. Tá bom, tem poucos outros jogadores de futebol, né? nessa categoria de herói. E isso permanece na nossa vida mesmo quando nós nos tornamos adultos, porque há em nós um anseio e um clamor por atos heróicos, por coisas que vão remeter à justiça acontecendo. Quem está sofrendo, pare de sofrer. Quem está precisando de um remédio, de uma mudança, receba aquilo. E quem está fazendo o mal, seja aniquilado, seja eliminado, seja preso, seja destruído, seja o que for. Há algo dentro de nós que parece que nos prepara para, em momentos como aqueles que nós vemos no filme, ou nós lemos nas histórias, ou imaginamos na nossa mente, quando uma necessidade surge, alguém precisa de ajuda, alguém precisa ser salvo, alguém está sendo injustiçado, nós possamos nos levantar e fazer o que precisa ser feito. Há dentro de todos nós um pouco disso. Há alguns meses atrás nós acompanhamos o julgamento do Mensalão, essa é a nossa realidade nesses últimos meses. E eu me lembro que saía no Facebook e algumas outras mídias um herói que parece que apareceu com uma capa preta. Você lembra dele? Era o Joaquim Barbosa, o nosso juiz, né? E ele se tornou para muitos de nós, para mim, né, um exemplo de alguém que estava interessado, aparentemente, em fazer justiça. E esse cara tinha até uma capa, né? Muito legal ser um herói assim. E você vai ver, por exemplo, alguns anos atrás,
quase 14 anos atrás, no dia 11 de setembro de 2001, no World Trade Center, com aquele desastre, com aquela terrível tragédia que aconteceu, homens ali, bombeiros e policiais, muitas vezes arriscaram para que outras pessoas fossem salvas, e alguns nomes começaram a aparecer de pessoas que se tornaram heróis. Não apenas homens, mulheres que estão também nesse cenário. Existe uma mulher que qualquer pessoa vai considerar muito especial, chamada Madre Teresa de Calcutá, a Madre Teresa que operava lá em Calcutá, alguém que se entregou completamente para o bem-estar de outras pessoas. Há heróis que nós conhecemos nos dias de hoje, pessoas que não mediram esforços, não quiseram nem saber quanto ia custar, mas que na hora certa souberam fazer o que era certo. E nós amamos esses heróis da vida real. Nós gostamos, eles nos inspiram, eles nos abençoam de alguma maneira. E há também aquelas histórias de heroísmo que ninguém fica sabendo. Somente os seus amigos mais próximos, porque são histórias pessoais. São histórias que são suas, ou de alguém que você conhece. A gente conta para os amigos, a gente conta para algumas pessoas, mas não são histórias que vão aparecer no jornal, não são histórias que vão se tornar um livro mais tarde, são histórias nossas. Eu ouvi de um homem que, há pouco tempo, ele falou que a grande heroína da sua vida, a pessoa que para ele se tornou um exemplo tremendo, foi a sua própria filha. Perguntaram por quê? Ele falou, porque ela é mãe solteira criando um filho autista. Ela tem um desafio muito grande sozinha, tomar conta dessa criança e amá-la e se entregar propriamente por ela. Esse pai estava dizendo, ela é minha heroína. Ela está, para mim, ela é essa mulher heróica. Um outro homem que eu ouvi contando também, que lutou contra o alcoolismo, lutou contra o vício do álcool por anos e anos. Não apenas pouco tempo, bastante tempo. E tem uma história linda para contar de que ele finalmente foi liberto. Como isso é bom. E muita gente fica inspirada por ele, elogiam ele, que tremendo, que maravilhoso, que força de vontade, que fé você teve, e dão a esse homem muito crédito por aquela vitória, mas ele frequentemente ele diz o seguinte, gente, o grande herói dessa história não sou eu. O grande herói dessa história, ou a grande heroína dessa história é minha esposa, e minha mulher, ele diz. Por que a sua mulher é a grande heroína? Porque ela ficou do meu lado por todos esses anos, mesmo tendo todos os motivos para me largar, mesmo tendo todos os motivos que eu dava a ela para ela ir embora. Inúmeras vezes ela teve a oportunidade de ir embora, de desistir de mim, mas ela permaneceu. E ela suportou até o que era insuportável. Ela é a minha heroína. Essa pessoa, ela sabe muito bem o que isso significava. As pessoas acham que foi a minha força de vontade, que foi a minha coragem, mas a minha heroína nessa história é a minha mulher, aquele homem diz. Há pessoas que eu conheço que gastaram milhares e milhares de reais, venceram muitos obstáculos, e às vezes tiveram até que viajar por quilômetros a fim de adotar uma criança. Essas pessoas são meus heróis. Elas são muito valorosas aos meus olhos. E não apenas aos meus olhos, porque um dia aquela criança vai crescer e vai conhecer essa história. E você sabe quem vai ser os heróis dela? Os seus pais vão ser os seus heróis. E não será uma história que todo mundo vai conhecer, não será tão famosa, talvez ninguém fique famoso por causa dela, ninguém vai escrever um livro sobre você, mas o seu próprio mundo, naquele momento, você fez o que um herói faz. E por isso, você é um herói. E cada um de nós tem as suas histórias. 2 domingos atrás, eu pedi que você relatasse, se você tiver uma história sua ou de alguém que você conhece, que você mande um e-mail para a gente. E antes dos cultos e depois dos cultos, a gente quer colocar nas telas que a gente estiver por aí, para você poder com isso estar compartilhando dessas lindas histórias, né? Não seria muito difícil gastar os próximos minutos conversando com quem está aí do seu lado. Não seria muito complicado dizer assim, você quer saber quem é o meu herói? Eu vou te contar, eu vou te dizer. E você tem. Se você procurar, você vai encontrar pessoas que inspiraram você, que fizeram o que tinha que ser feito na hora certa, que fez uma diferença imensa na sua vida.
E eu sei, queridos, que as histórias que nós vamos contar não vão ser histórias de pessoas ricas e famosas. Não serão histórias de batalhas, de guerras, mas serão histórias de famílias, histórias de situações financeiras, histórias de cura de pessoas, história de gente na sua vida que fez algo que ninguém mais fez, que agiu de uma maneira que ninguém mais poderia agir. E quando você pensa na expressão herói, essas pessoas vêm à sua mente. Foram meus heróis. Essa é uma expressão que eu uso frequentemente. Eu falo para algumas pessoas, você é meu herói. E não é porque me salvou de alguma coisa, mas é porque agiu quando ninguém mais estava agindo. E nós admiramos essas pessoas, nós respeitamos, nós queremos imitá-las se nós tivermos uma oportunidade. Eu acredito que se ainda não aconteceu com você, ainda vai acontecer. Mas em algum momento da sua vida, em meio a alguma situação, vão existir pessoas, preste atenção nisso, que desesperadamente precisam que você seja um herói ou uma heroína na vida deles. Essas situações vão se apresentar, se ainda não se apresentaram, talvez já tenha acontecido. E talvez você pense, pastor, eu não sei como que isso realmente se relaciona comigo, e você vai descobrir que é mais comum do que você imagina. Há pessoas que estarão observando você e esperando que você se levante e faça o que tem que ser feito quando chegar a hora. Porque você é a pessoa que pode fazer aquilo, ninguém mais conseguiria. Há pessoas que vão esperar que você faça a coisa certa, mesmo quando é difícil fazer. Que você esteja do lado delas, quando ninguém mais está. Que você se mantenha firme nas suas convicções. Que você se apresente e fale o que ninguém teve coragem de falar. Seja na empresa, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Pessoas que vão esperar que você faça por elas o que você gostaria tanto que fosse feito por você. Em algum momento isso vai acontecer. Há pessoas que vão precisar de alguém como você, em algum momento no futuro. E se você agir, você mesmo não vai achar que você é um herói. Você não vai conseguir enxergar dessa maneira. Você não vai considerar o que você fez como um ato de heroísmo. Mas, da perspectiva dessas pessoas, o que você fez é grande demais. E para elas você é um herói. Há pessoas que podem considerar você, podem considerar a mim, mesmo quando você não se considera um herói. E deixa eu levar isso para bem perto de você. Todo filho e toda filha espera que sua mãe, e especialmente o seu pai, seja um herói. Não um herói de capa, não um herói com superpoderes, não um herói que vai enfrentar monstros e gigantes, não, mas alguém que vai ter uma atitude heróica quando a pressão aumenta, quando a coisa fica quente. Todo filho espera que os seus pais se levantem, estejam lá e permaneçam e façam a coisa certa e paguem o preço. Toda esposa deseja que o seu marido seja o herói da sua casa. Aquele que enfrenta as circunstâncias, que permanece quando ele é pressionado a ir embora, que faça a coisa certa, que pague o preço, que contra todas as expectativas faça o sacrifício que for necessário. Isso está no coração de toda esposa. Que o seu marido seja essa pessoa, que ele assuma esse papel. Quem está vivo aí, diga amém. E é interessante porque nós, homens, olhamos para nós mesmos e nunca nos achamos heróis. Mesmo quando alguma coisa chama a atenção da esposa e aquilo foi muito importante. Nós não percebemos que os ambientes que pedem de nós essa atitude, nós muitas vezes não reconhecemos eles. Mas as nossas esposas nos observam, esperam e desejam e oram para que na hora certa nós nos tornemos. E é interessante porque quando você namorava, você era muito mais herói do que você é agora, né? Um dia, conversando com a minha esposa, a gente estava falando de momentos que nós vivemos ainda antes de nos casarmos, que foram muito importantes e muito determinantes. E ela falou para mim, André, um momento extremamente importante, extremamente determinante,
Foi um dia, e ela lembrou, e eu nem me lembrava, mas um dia que ela estava com a mãe, precisando pegar um ônibus aí na rodoviária, né? Estava próximo à rodoviária, e estava com mala, e não tinha um transporte, iam ter que pegar um táxi, e eu apareci com o carro onde elas estavam, e eu lembro dessa parte que elas estavam conversando com um motorista para saber quanto que ia ser, e eu fiz uma surpresa para ela e para a mãe, e falei, eu cobro mais barato. E elas entraram no carro e fomos, e aquilo, ela falou, aquilo foi tão bom, foi tão importante, mas para mim, sabe quando você não leva tanto em consideração, isso acontece conosco. Nós às vezes não entendemos o ambiente que nós estamos vivendo, mas ele pode ser tão marcante na vida de alguém, mais do que você pode imaginar. Todo pai e toda mãe quer que seus filhos sejam heróis. Nós queremos muito que eles estejam firmes na hora certa. Nós queremos que eles não sejam influenciados para o mal, mas que sejam influenciadores para o bem. Que alguém diga amém. Nós queremos que eles fiquem firmes contra as tentações, que eles sejam vitoriosos contra aquelas emoções que frequentemente tentam esmagar os nossos adolescentes. Muitas vezes são vencidos pelos seus próprios sentimentos, e nós aplaudimos os nossos filhos, nós elogiamos, nós os mandamos para a escola, depois os mandamos para a faculdade, depois mandamos para o ambiente de trabalho, depois os mandamos para a vida, e nós ficamos observando eles à distância, pensando, eu quero que você seja diferente, eu quero que você seja marcante, eu quero que você seja forte, eu quero que você seja corajoso ou corajosa, que você seja autêntico, que resista às tentações, que resista à pressão do grupo que está à sua volta. Nós queremos que nossos filhos ajam de modo heróico. E quando eles o fazem, eles mesmos nunca pensam que estão fazendo isso. Eles nunca vão se considerar heróis aos nossos olhos. Mas do nosso ponto de vista, não apenas nós queremos isso para eles, mas nós ficamos muito orgulhosos quando eles são. Há pessoas no seu ambiente de trabalho que estão olhando e observando você e estão esperando que você seja o herói que eles estão precisando nesse momento. E talvez você nunca imagine dessa maneira, mas é exatamente isso. A pergunta que a gente precisa fazer é, para mim e para você, como a gente define isso? O que é um herói? E se eu perguntar, a gente consegue fazer o abecedário inteiro, né? Herói é... Aí você vai falar uma palavra com A, ele é autêntico, ele é bom, ele é corajoso, ele é... E aí a gente vai embora, não para nunca. Mas se você for procurar todas as qualidades que fazem um herói, a gente poderia pensar em muitos, poderíamos produzir uma série de definições diferentes, fazermos uma grande lista de adjetivos, porque existem várias maneiras de defini-lo. Mas se você parar para estudar um pouco pessoas que foram heróis, quase nenhuma delas se considerou herói. Pessoas que foram, de alguma maneira, heróis em algum momento, são entrevistadas, e aí, como é que você conseguiu? A pessoa fala, eu só fiz o que tinha que ser feito. Mas há duas coisas que fazem um herói, duas qualidades, duas virtudes que fazem de uma pessoa comum um herói. E eu quero colocá-las aqui para você. Um herói é alguém que possui essas duas qualidades. A primeira é clareza. É conseguir ver com clareza. Outra expressão seria lucidez. E a segunda é um irresistível impulso de agir. Então vou aproveitar esse momento e vou pedir para você repetir essas duas expressões. Número 1, clareza. Número 2, um irresistível impulso de agir. Legal. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que isso significa. Clareza. Um herói é alguém que no meio de uma situação, seja ela grande como uma guerra, ou pequena como um relacionamento, é capaz de ver o que ninguém mais está vendo. Consegue enxergar com clareza, consegue ter lucidez. E naquele momento de lucidez ele consegue distinguir claramente o certo do errado, o bom do mal, o que deve acontecer e o que não deve acontecer. O que precisa ser feito e o que não pode ser feito. Ninguém mais consegue propriamente ver, mas ele consegue claramente. Naquele momento de clareza, o herói consegue ver o que precisa ser feito para o bem de uma organização, o que precisa ser feito para o bem de um indivíduo, de uma família, em favor de um casamento, seja o que for, ele consegue ver.
ele ou ela tem esse senso de clareza, sabe o que tem que ser feito. Não quer dizer que vai fazer, mas ele sabe o que precisa ser feito e sabe que precisa ser reorganizado, realizado. Mas juntamente com essa clareza vem um irresistível impulso de agir. E eu tenho certeza que, se não todos, quase todos, nós já estivemos nessa posição, onde você conseguiu perceber com clareza alguma coisa e não tinha opção, você tinha que agir. Frequentemente um herói tem essa clareza moral. Ele distingue o que é certo do errado. Ele tem clareza sobre o futuro. Ele sabe o que precisa ser feito hoje, como isso vai afetar o amanhã. Além disso, o herói é alguém que se recusa, preste atenção nisso, a permitir a fumaça que eu vou usar essa expressão como aquilo que tira a clareza, que nos atrapalha a enxergar. O herói ele se recusa a permitir a fumaça da racionalização, da discussão, do debate, dos questionamentos. É aquela fumaça que quer impedi-lo de enxergar com clareza. De alguma maneira o herói não se permite que essas coisas embaralhem a sua visão, mas ele continua enxergando a situação como ela realmente é, na sua simplicidade, de tal maneira que ele se sente impulsionado a fazer alguma coisa, ele não consegue não fazer nada. Há muitos de nós até que tivemos clareza, mas não necessariamente agimos, e se tivéssemos agido, teríamos sido, muitas vezes, heróis naquela situação. Para o herói, aquela situação exige dele uma resposta, uma reação urgente. O herói, preste atenção, não é necessariamente a pessoa mais corajosa. Não mesmo. Se você ler, se você assistir, se você ouvir entrevista onde pessoas agiram de maneira corajosa e por isso foram chamados de heróis, frequentemente, vamos fazer aquela pergunta para eles: como é que você conseguiu? Você sempre foi corajoso assim? Como é que você conseguiu não ter medo? Como é que você conseguiu ser forte diante dessa situação, daquele jeito? E praticamente 100% responde muito igual: não, eu não sou uma pessoa corajosa. Eu tive medo sim, eu sou uma pessoa normal. Eu tenho medo que todo mundo tem. Eu estava com medo naquela circunstância, mas não importa, algo tinha que ser feito. E eu tive que enfrentar o meu próprio medo, e eu tive que vencer aquela circunstância e entrar naquela situação. Não tinha opção. A gente estava conversando hoje com alguns amigos, falando sobre uma vez que eu e minha esposa estávamos no carro e fomos rendidos por um assaltante, precisamos sair. E a tranquilidade que nós tivemos, dirigidos pelo Espírito, porque ficar nervoso ia atrapalhar tudo. Eu estava com meu filho pequenininho no banco de trás, o filho de um outro pastor também. E se a gente não fosse lúcido, não tivesse clareza, simplesmente agisse com base naquela clareza, poderíamos ter um problema muito grande. Mas o herói, ele percebe, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa precisa mudar, alguém precisa falar alguma coisa, alguém precisa pular lá e salvar aquela pessoa. Não importa a situação, não importa se isso vai produzir medo ou não. Tem situações que não dá nem muito tempo para você perguntar, não dá muito tempo para você medir. Tem situações que sim, merecem, e por favor, tudo que eu vou falar aqui a gente precisa resumir nessa questão. Quando você tem clareza e tem um irresistível impulso de agir, é porque tem que ser feito mesmo naquela hora. Para a maioria das coisas, talvez você tenha tempo para pensar, para questionar, para debater, para conversar, para pedir conselho, mas essas coisas não necessariamente fazem heróis. Mas há momentos em que uma ação imediata vai ser necessária. A questão, queridos, não é que eles sejam corajosos. E ouça o que eu vou te falar agora: heróis não necessariamente pensam que eles vão transformar o mundo. Eu vou fazer assim porque alguma coisa vai acontecer com isso. Não, tudo que eles sabem é que eles precisam agir naquele momento para mudarem o seu mundo, para mudarem as suas circunstâncias. Não o mundo inteiro, mas o seu mundo. Não uma atitude para mudar o mundo todo, mas simplesmente uma atitude necessária naquele momento, naquelas circunstâncias. Um herói sabe que um sacrifício precisa ser feito. Naquele momento, por alguns instantes, ele vê aquele sacrifício como algo muito pequeno, comparado às consequências de ninguém fazer nada.
E se você começar a pensar em alguma vez em onde você viu alguém agir heroicamente, você vai lembrar disso. O sacrifício que ele precisou fazer pode ter sido grande, mas ele é muito pequeno se você comparar com as consequências de não fazer nada. Não fazer nada pode produzir consequências terríveis e desastrosas. O herói, ele age não porque ele espera que os outros o admirem, não porque ele espera que venha uma multidão seguindo ele, não. Ele age porque ninguém mais está agindo. E ele não espera que ninguém o siga, mas ouça o que eu vou te falar, frequentemente líderes surgem em momentos difíceis porque simplesmente são os primeiros a tomar uma atitude. Não é porque, tem o dom de liderança, não, eles tiveram clareza e tiveram o impulso de agir. E por toda a história, em vários lugares, pessoas comuns se tornaram líderes porque agiram com base no que enxergavam claramente. Mas essa não era a motivação daquela pessoa, é algo no seu interior. O que ele está vendo exige dele uma atitude. O que ele está vendo demanda dele uma resposta. Estudando sobre pessoas que realmente transformaram a nossa história e o nosso mundo, eu dei uma olhada um pouco na questão do abolicionismo, na escravatura de alguns séculos atrás. Cerca de 200 anos atrás, ainda existia nesse mundo muita escravidão. E no final do século XVIII, na Inglaterra, existia um cara que eu acho pouco provável que você tenha ouvido falar dele. Na verdade, eu não conhecia até estudar. O nome dele era Lord Grenville. E esse cara, ele não ficou muito famoso, a não ser que você realmente estude e procure. Esse homem foi o primeiro a enxergar com clareza a realidade e o absurdo da escravidão naquele tempo. Final do ano 1700 alguma coisa, início do ano de 1800, conseguiu enxergar na Europa, mais especificamente na Inglaterra. Ele foi a primeira pessoa que abriu a boca para dizer: gente, isso é errado. Escravizar uma pessoa é errado. Obrigar alguém a trabalhar por você gratuitamente, a ameaças, né, debaixo de ameaças, isso é errado. E hoje eu e você não temos a menor dúvida disso. Mas naquele tempo havia uma fumaça de uma realidade econômica. Existia uma fumaça que impedia que eles enxergassem que era uma sociedade agrícola lá na Inglaterra, que há 200 anos atrás, não faz tanto tempo assim, e impediu que outros enxergassem claramente. Todo mundo tinha uma justificativa, todo mundo tinha um motivo para dizer: não, acho que não tem nada demais. Todo mundo conseguia racionalizar e justificar a escravidão. Para nós hoje não tem nem conversa nesse assunto. Mas esse homem enxergou com tanta clareza. E ninguém gostava muito dele, mas ele repetiu vez após vez após vez: isso é errado, isso não está certo. E finalmente, alguns começaram a acompanhá-lo, alguns começaram a entender o que ele estava falando e começaram a andar com ele. Um deles foi um homem chamado William Wilberforce, também não conhecia, mas ele é um pouquinho mais famoso que o outro. E esse homem, depois que ele se converteu ao cristianismo evangélico, já reformado, esse homem se tornou um advogado e um orador brilhante. E no seu primeiro discurso no parlamento em inglês, ele conquistou muita gente adepta ao abolicionismo. E, queridos, esses dois homens, que a gente não sabe quem são, que a gente não sabe muito bem qual é a história toda deles, esses dois homens mudaram a história da Inglaterra, acabaram com a escravidão lá. Tudo começou com eles, e isso causou um impacto em toda a Europa mais tarde, e depois nas Américas, inclusive atrasado aqui no Brasil também. Foi um dos países que demorou muito para acontecer. Mas esse cara é um exemplo de alguém que teve clareza e um irresistível impulso de falar alguma coisa, apesar do que todo mundo acreditava, a despeito das crenças das outras pessoas. Um pouco mais perto, em 2005, em meio à guerra, um submarino russo afundou no Oceano Pacífico, e esse submarino foi até o solo daquele oceano, cerca de 200 metros aproximadamente, com 7 homens dentro, que iriam morrer ali. E quando essa notícia chegou,
ao exército americano, e embora eles não andassem, não pensassem da mesma maneira, não se cruzassem propriamente, imediatamente o exército americano enviou uma equipe de resgate para ajudar a salvar aqueles homens lá. Por quê? Os Estados Unidos e a Rússia têm um histórico, tem uma guerra fria lá atrás, tem diferenças políticas, tem posições adversas em relação à guerra do Iraque. Apesar de tudo aquilo, a ação foi imediata. Por quê? Porque havia clareza. 7 homens podem perder a sua vida se ninguém fizer nada. Podem morrer e alguém pode fazer alguma coisa. Nós podemos ajudar. Então eles foram. Clareza, diga clareza. E um irresistível impulso de agir. Você vai descobrir que isso é muito mais comum do que você imagina. E é isso que define o herói. Não sei se foi domingo passado ou retrasado que eu mencionei o que talvez alguns vão considerar um ato de heroísmo, e eu queria ter outros para falar, e deve ter uma dúzia para eu falar, e muitos. Uma das pessoas que eu considero um herói na minha vida é um homem que eu não sei o nome dele. É um homem que eu sequer sei a história dele. Ele é um padre. E quando eu e minha esposa estávamos morando nos Estados Unidos, nós tivemos o sofrimento que muitos pais têm de, às vezes, ter uma gravidez, onde existe um aborto espontâneo, não consegue segurar aquela gravidez, e a criança vem a morrer. E é traumático, e depois que a gente experimenta, a gente descobre que muita gente já teve essa experiência. Mas é muito forte, aquilo foi tão esmagador na minha vida, na vida da minha esposa. E quando nós estávamos no quarto, se preparando para ela, ou então você tinha voltado já, né, do procedimento, nós estávamos ali abatidíssimos, só eu e ela, chorando, doídos. Entra esse homem no nosso quarto e fala: tudo bem, eu sou um padre. Ele se apresentou e falou: eu posso orar por vocês? E aquilo ali era Deus falando com a gente, naquele momento, dizendo como Ele estava cuidando de nós, como Ele estava envolvido com a nossa vida, como Ele estava nos abraçando e nos acolhendo naquele momento. E usou esse homem que fez uma oração, e nós nos derretemos em lágrimas ali, mas nós sentimos o amor, a compaixão, a graça de Deus enchendo aquele quarto, mesmo no momento de grande sofrimento. A história que eu mencionei foi quando eu estava no aniversário de 15 anos, sentado no salão de festas que tinha uma piscina, e o meu filho, que tinha cerca de 2 para 3 anos de idade, eu nunca lembro, mas mais ou menos isso, né? Bem pequenininho, correndo pela festa, não viu que a piscina não era para ser usada, era uma piscina que estava até suja, não percebeu que tinha um degrau, e de costas ele bateu e caiu e afundou. E se ninguém visse, se ninguém observasse, se ninguém ouvisse nada, podia ser o final da história, podia ser um final muito trágico daquele aniversário. Eu estava bem perto, não demorou 2 segundos para eu estar dentro d'água, junto com meu filho. E eu lembro direitinho que depois que eu puxei meu filho para fora, trouxe com a roupa que eu tinha acabado de comprar, toda nova, calça, camisa e sapato, agora ensopados, dele também. Meu pai olhou para mim e falou: por que você pulou na piscina? Espera que de repente ele volta. Você vê, o meu pai acho que não teve muita clareza e muito menos impulso de agir, mas naquele momento eu não tinha opção de tentar, eu tive que pular. Vai sujar, vai molhar, seja o que for. Meu filho. E eu usei esse exemplo, talvez alguém, pastor, está querendo aparecer, chama de herói? Não. Você faria exatamente a mesma coisa. Todos nós, sem exceção, faríamos exatamente a mesma coisa. Se você vê uma criança de 2 anos afundando numa piscina, você não quer saber se você está com o vestido mais caro do mundo. Eu espero. Você não quer saber, você simplesmente pula. Não é uma questão de coragem. Não é preciso você fazer uma reunião e debater o que nós devemos fazer nesse caso. Não, você não pede permissão a ninguém, você pula. Você enxerga uma situação e sabe que precisa agir imediatamente. Caso contrário, as consequências podem ser gravíssimas. E quase nunca é algo que chama a atenção de todo mundo, não é relatado nos jornais, não. A maioria das vezes são coisas simples e corriqueiras. Os atos de heroísmo
mais impactantes acontecem na sua casa, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. E a maioria nem sabe o que aconteceu. São os pais que ficam do lado dos seus filhos, custe o que custar, e se tornam heróis para sempre daquele filho e daquela filha. São o marido ou a esposa que, mesmo em meio a uma situação tão difícil, mesmo com um monte de gente dizendo para eles que nada vai mudar, ele não vai mudar, ela não vai mudar, no momento de clareza eles percebem, mesmo assim eu preciso ficar. Essa não é a hora de ir embora, essa não é a hora de procurar alternativas, eu vou ficar porque é a coisa certa a se fazer. É aquele filho ou aquela filha que olha para os seus pais, que já estão numa idade onde eles não conseguem mais cuidar de si mesmos, e eles sabem que vai custar caro, que vai dar trabalho, que vai mexer com o nosso estilo de vida, mas no momento de clareza, eles decidem, eu preciso fazer a coisa certa. Eles possuem esse irresistível impulso de agir em favor dos seus pais, em favor da sua mãe, porque eles conseguem enxergar com clareza. Diga mais uma vez, clareza. Irresistível impulso de agir. Por que a gente está falando disso? Pastor, por que o senhor está trazendo essa série? Por que isso é tão importante? Eu queria enumerar algumas coisas. Em primeiro lugar, na minha vida, na sua vida, de tempos em tempos, vão existir momentos que são determinantes. Talvez esteja acontecendo hoje, talvez tenha acontecido ontem, possivelmente vai acontecer amanhã. Circunstâncias difíceis, situações complicadas, às vezes oportunidades sensacionais, ou então coisas terríveis que acontecem, tragédias que acontecem, emergências, todo tipo de situação. E em cada um desses instantes haverá um momento de clareza. Sempre tem. Um momento onde alguém enxerga claramente. Clareza moral, clareza ética e relacional. E naquele piscar de olhos, nós vamos conseguir perceber claramente o que é certo e o que é errado. O que deve ser feito e o que não pode ser feito. O que precisa ser feito. E em cada uma dessas situações, nós fazemos uma escolha. Você hoje é o resultado das decisões que você tomou até hoje, das escolhas que você fez. E nós podemos fazer a escolha de agir com heroísmo, não porque nós queremos ser heróis, mas porque nós nos sentimos impulsionados a agir, ou então nós vamos hesitar, nós vamos dar uma travada, nós vamos parar e perguntar para si mesmo, o que eu tenho a ver com isso? E quando nós hesitamos, quando nós paramos, a fumaça começa a aparecer. A clareza começa a ficar um pouco comprometida. E quanto mais nós demoramos a agir, mais desculpas e mais justificativas nós vamos ter para não agir. Eu não preciso fazer nada. E quanto mais nós hesitamos, mais pessoas vão aparecer para nos dizer, é isso mesmo, é melhor você não se envolver. É melhor você ficar fora disso. É melhor você não estar envolvido nesse negócio. E queridos, ouça, esses momentos de hesitação e questionamento começam bem cedo na sua vida, especificamente na nossa adolescência. Quando você começa a ter oportunidades relacionais maiores e você se questiona onde você deve se envolver e onde não deve. Depois eles continuam na sua juventude e na sua vida de solteiro e na sua vida de casado e na criação dos seus filhos e também na sua vida mais adulta. E em cada estágio, em cada capítulo da sua vida vão haver esses momentos que são determinantes. Quando por um breve momento nós sabemos o que precisa ser feito, mas não necessariamente agimos. Sabemos que precisa ser dito, sabemos o que precisa ser mudado, e sempre que esses momentos vêm, nós tomamos uma dessas duas decisões. Ou nós agimos com base naquela clareza, ou seja, você viu com clareza, você sabe e você age, ou você hesita.
Uma outra expressão é você trava, você para, você não faz. Em cada um destes momentos decisivos, das duas uma. Ou nós nos tornamos os heróis, que nós temos a oportunidade e o chamado para ser naquele momento. Ou nós perdemos aquela oportunidade. Falando mais uma vez do meu pai, eu vou deixar com você uma pérola que ele falou para mim. Na minha adolescência eu nunca mais esqueci. E ele precisou estar muito inspirado e muito ungido para ter um esclarecimento, uma revelação tão grande. Ele falou assim: André, oportunidade, você faz duas coisas com ela, ou você aproveita ou você perde. Fantástico. E por mais que seja extremamente óbvio, aquelas palavras ficaram muito marcadas. E eu pude usá-las imediatamente. Eu sabia que era importante eu ouvir aquilo e prestar muita atenção naquilo, porque eu ia precisar várias vezes tomar decisões nesse sentido. Será que eu devo falar alguma coisa ou eu fico calado? Será que eu devo me envolver ou eu decido que não é da minha conta? Não tem que me envolver com nada disso. Eu faço o que gostaria que fizessem por mim, se eu estivesse na situação que aquela pessoa se encontra, ou eu finjo que eu nem vi. Eu finjo que nem ouvi o que está acontecendo. O que eu faço? Eu ajo instintivamente naquilo que eu sei que é o certo. Mais uma vez, queridos, eu não estou falando para você agir na dúvida. Você tem clareza, você sabe que é o certo. Será que eu devo agir instintivamente? Ou eu paro, reflito, questiono, pergunto? E em geral, quando você faz isso, você não faz nada. Isso não produz uma atitude. Eu estou querendo que você guarde que isso é uma realidade. Em cada estágio da sua vida existem esses momentos, existem essas oportunidades. E se nós vamos ser as pessoas que Deus quer que nós sejamos, nós precisamos ser essas pessoas que no momento de clareza somos impelidos a agir com base naquilo que nós estamos vendo. E isso vai um pouco além. Em qualquer que seja o ambiente no qual você está hoje, agora, no presente momento, não aqui na igreja, mas no seu dia a dia, qualquer que seja o ambiente, seja na família, na escola, no trabalho, no clube, na igreja, seja onde for, há uma carência, há uma necessidade, há uma urgência de que heróis se levantem. Há uma necessidade que alguém naquele ambiente enxergue e perceba com clareza e faça o que tem que ser feito. Hoje você está vivendo isso. Por isso essa mensagem é tão importante, não é uma mensagem meramente, por isso esse princípio é tão valoroso. Lá na sua escola onde você estuda, você percebe isso, porque todos os dias você vê outros jovens tomando decisões que você sabe que são péssimas decisões. Eles não conseguem enxergar, ninguém fala nada, na verdade eles acham graça e pensam, é assim mesmo, todo mundo faz isso, eles concordam uns com os outros, mas na sua mente, dentro de você, há um pensamento que diz, isso não é certo, isso é errado. E nesse momento de clareza, o que você faz? Você fala alguma coisa, você faz alguma coisa, ou você vacila, você hesita, você não faz? Talvez você trabalhe como um professor numa escola, profissionalmente você está envolvido lá, e você percebe aquele aluno que ele é meio que deixado de lado, que ele não é considerado pelos outros alunos, por alguma razão ele é rejeitado, ele fica sozinho, e você olha e você sabe dentro de você, isso não é certo, isso está errado. Alguém precisa fazer alguma coisa. Se você já falou essa frase, alguém precisa fazer alguma coisa, você precisa se perguntar, será que não sou eu? Alguém precisa amparar e ajudar e advogar por esse jovem, ou por essa jovem, ou essa criança. Alguém precisa estar ao seu lado. E a pergunta é, você faz alguma coisa? Você age? Você se rende àquele impulso irresistível de agir? Ou você fica pensando em como aquilo não é tão simples assim? É complexo, é relativo. Merece um debate, merece um questionamento. No seu trabalho, você sabe que isso é real, porque você já participou de reuniões, você já recebeu orientações, você já ouviu ordens, você já ouviu certas coisas que dentro de você sabe, gente, isso não é certo. Você não falou para ninguém, mas dentro de você se diz. Pode até trazer algum lucro, mas não é certo. Pode até produzir algum benefício, mas é errado, é desonesto, é antiético. Simplesmente errado.
e naquele instante, você faz alguma coisa? Você diz alguma coisa, ou você trava e permite que a fumaça da racionalização, da conversa que muitas vezes nos influencia, a fumaça das justificativas escureçam a sua visão. E você e todo mundo que está ali naquela mesa pode seguir junto de acordo com o que está sendo proposto, mesmo que seja errado. Seja qual for o nosso ambiente, há uma necessidade de heróis, e há uma necessidade dessas duas coisas: clareza e ação. Mais uma vez, diga comigo: clareza e ação. E na sua casa você precisa disso. Nos seus relacionamentos você precisa disso. Porque todos nós já vimos pessoas que nós amamos tomarem a decisão errada. Você viu, você está assistindo que aquela pessoa está indo em alta velocidade para cair num grande buraco. E há algo dentro de nós que quer falar alguma coisa naquele momento, mas não é problema meu. Se ela quer fazer, ela faz. Por que eu iria causar esse desconforto? Eu não. Ninguém está fazendo nada, por que tem que ser eu? Não é da minha conta. E se eu falar, essa pessoa vai até achar que eu estou me metendo onde eu não tinha que me meter? A gente pode encontrar todo tipo de justificativa, mas em cada um dos seus relacionamentos há a necessidade de um herói. Eu vou repetir: em cada um dos seus relacionamentos há a necessidade de um herói, alguém que vai dizer o que precisa ser dito. E nós estamos começando hoje, mas no decorrer dessa, você vai perceber que Jesus, ele se encaixa perfeitamente, ele é o nosso modelo nessa condição. Alguém que vai fazer o que tem que ser feito. Alguém que vai se render àquele impulso irresistível de agir. Alguém que vai se colocar na brecha e fazer a coisa certa. E nós somos inspirados pelos nossos heróis e nós gostamos de pensar que se em algum momento alguém precisar de nós, nós vamos estar prontos, nós vamos estar dispostos. A gente sai do filme do Homem-Aranha e a gente anda na rua. Você percebeu que todo mundo sai desses filmes mais forte um pouco? Né? Você termina de assistir um filme do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, a maioria do pessoal sai mais forte do cinema. Sai mais corajoso, sai com uma visão um pouco mais clara das coisas. E você pensa: se eu tiver uma oportunidade, eu quero poder agir. Mas aí você volta para casa. E você volta para a sua família, e você volta para o seu ambiente. E você volta para o seu casamento, a sua escola, o seu trabalho. E, ouça, essas oportunidades aparecem o tempo todo. E nós agimos ou nós hesitamos? E há mais uma razão ainda mais forte por que isso é tão importante. Porque todos os dias que nós tomamos decisões, nós estamos escrevendo mais um parágrafo em mais um capítulo da história das nossas vidas. Nós frequentemente contamos histórias quando nós estamos reunidos com amigos e conhecidos. Você faz isso? A gente faz, e a gente gosta muito disso. Se você é casado, você já até decorou algumas histórias, porque o marido já contou ela 10 vezes para pessoas diferentes. Ou a esposa, né? Tem histórias que a minha esposa conta, e ela conta exatamente do mesmo jeito, com os mesmos detalhes, mas está contando para uma pessoa que nunca ouviu. Só que eu já ouvi 10 vezes. E eu acompanho ali, e às vezes é o contrário. Eu estou contando aquela história com os detalhes, as pessoas, e ela já ouviu várias vezes, mas quem está na minha frente não ouviu. A gente gosta de contar histórias das nossas experiências do passado, de coisas que a gente viveu, de coisas que a gente experimentou, de situações engraçadas, ou de situações interessantes, ou de situações que causaram espanto para a gente. Nós, quando nos reunimos, família, com amigos, adoramos contar nossas histórias. E frequentemente você está envolvido na história. Eu já te contei o que aconteceu comigo semana passada. Você soube o que aconteceu? Hoje de manhã eu compartilhei com a igreja uma história que eu ouvi ontem, do Rodrigo e da Viviane, que pararam no ponto de ônibus e viram a Maria do Socorro, uma das nossas queridas ajudantes aqui da Geração Vida, e ao invés de, com calma, simplesmente chamar ela para dar uma carona, a Viviane abriu a porta, dentro do carro, e falou: socorro, socorro! Histórias que a gente não esquece mais.
Rodrigo ficou desesperado dentro do carro, pensando, vão achar que eu estou te sequestrando, clamando por socorro. E a gente conta as nossas histórias, a gente tem muitas histórias para contar, nós amamos fazer isso. E frequentemente quando pessoas vêm até a mim para pedir um conselho, ou meramente para desabafar, ou me contar sobre o tempo difícil que elas estão vivendo, preste atenção. E muitas vezes, durante o meu ministério, isso já aconteceu. Eu quase sempre falo a mesma coisa. Eu digo para essas pessoas, olha só, querido, você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer de uma coisa. Essa situação que você está vivendo hoje. Você está experimentando isso agora. Mas um dia, isso vai ser apenas uma história que você vai contar. Um dia isso vai ser parte da sua história, do seu passado. Agora, nesse momento, é grande demais. É tudo que você consegue ver, tudo que você consegue chegar, mas se lembra disso. Quando você tomar a sua decisão, seja ela qual for, se você vai falar alguma coisa ou não, se você vai fazer alguma coisa ou não, se você vai embora ou se você vai ficar, lembre-se disso. Um dia, isso vai ser apenas uma história que você vai contar. E a minha pergunta para você nessa noite é, qual é a história que você quer contar? Viva esse momento da maneira como você quer contar essa história. Decida com base em como você deseja contar a sua história. Tome uma decisão hoje de que quando você for contar essa história, vai ser uma boa história. Vai ter um final feliz. Nós contamos histórias. Algumas a gente não conta, mas a nossa vida revela. Bom, as coisas ficaram complicadas, eu me senti pressionado, então eu decidi ir embora. Isso é uma história. Bom, as coisas ficaram complicadas, eu me senti pressionado, mas eu decidi ficar. Isso é uma história. Eu vi como as coisas estavam acontecendo, eu sabia que alguém precisava falar alguma coisa, mas eu não quis me envolver. Eu não queria chamar atenção para mim mesmo, não queria causar nenhuma onda, então eu decidi ficar quieto, calado. Isso é uma história. O negócio estava complicado, eu sabia que alguém precisava dizer alguma coisa e certamente ia provocar confrontos, mas mesmo assim eu me levantei e falei. Isso também é uma história. Qual a história que você quer contar? Porque, queridos, as tragédias da sua vida, os altos e baixos, os vales e as montanhas da sua vida, tudo isso não passam de circunstâncias que estão moldando a história da sua vida. Não é muito mais do que isso. E nas histórias, existem histórias que serão contadas de um jeito ou de outro, quer você queira ou não, por causa das decisões que você está tomando. E ouça, se você é solteiro, é a história que você vai contar para o seu futuro cônjuge. Querendo ou não, essa história vai ser contada. A história que muitas vezes nós vamos contar e faz parte da nossa vida, da nossa história. As histórias que a minha esposa contou e conta, que fazem parte da vida dela e são fascinantes para mim. E eu fico feliz porque eu sei que um dia essas histórias vão ser compartilhadas com a minha filha, quando chegar a hora. E vai fazer uma diferença imensa na vida dela. Há histórias que eu conto, que são marcantes para mim, e que vai chegar um dia que eu vou contar elas e compartilhar com meu filho. E isso vai ajudar a moldar quem ele vai ser. E as histórias mais marcantes da nossa vida são aquelas que se passam nos momentos mais difíceis, onde alguém precisou enxergar com clareza e agir com responsabilidade. Alguém precisou e precisa ser o herói, não para ser chamado de herói. Você está entendendo? Não é esse o propósito, mas simplesmente porque algo precisa ser feito. E nós vivemos isso. Todo dia você vai ter uma situação assim. Todo dia é dia de tomar decisão e fazer escolhas. Nessas últimas semanas, estudando sobre esse assunto, eu fui remetido a um filme que é espetacular, talvez um dos filmes mais famosos e uma das cenas mais famosas do cinema. Talvez você tenha assistido esse filme, chama-se Coração Valente. Quem viu Coração Valente com Mel Gibson? A maioria de nós. E é um filme espetacular, se você não viu, eu recomendo. E ele retrata uma situação real que aconteceu alguns séculos atrás,
que era a necessidade da Escócia se tornar um país, uma nação independente, livre. Quando o rei da Escócia morreu, ele não deixou nenhum herdeiro, não deixou nenhum filho. Existiam nobres e lordes lá da Escócia que nunca conseguiam se organizar, e o rei da Inglaterra sempre determinava que a Escócia fazia parte do seu reino. E toda vez que aqueles nobres começavam a se organizar, nós vamos nos organizar para provocar uma independência, para nos libertarmos desse domínio tirânico da Inglaterra, o rei da Inglaterra vinha, diplomaticamente oferecia mais dinheiro, mais ouro, mais terra, e eles se rendiam. Ou seja, ele, propriamente, o nome era esse, né? Ele subornava aqueles lordes, que daqui a pouco, por conta disso, ao ponto de nunca conseguirem se organizar para se tornarem realmente uma nação livre. E no meio a essa fumaça toda, no meio àquele caos, havia uma voz solitária que conseguia enxergar com clareza o que estava acontecendo. É o personagem do Mel Gibson, que é o William Wallace. Ele não era um nobre, mas ele tinha um olhar muito claro e enxergava a coisa como realmente ela era. E ele dizia para todo mundo: nós precisamos nos tornar uma nação livre, independente. E numa das cenas finais desse filme, numa das batalhas mais interessantes, você vê de um lado o exército da Inglaterra muito bem armado, muito bem paramentado, muito bem organizado, e milhares de homens. Assustador. E do outro lado, o exército da Escócia formado de homens que mal sabiam lutar propriamente. A maioria deles eram agricultores. As armas eram feitas à mão, eram paus e pedras, não tinha a menor organização. Estavam divididos entre si. Estavam pensando assim: será que vale a pena? E de repente eles veem aquele exército imenso. E eles falam, quando eles começam a ver a quantidade de soldados ingleses, um daqueles homens fala: eu não vou entrar nessa, eu vou embora. E começa a chamar outras pessoas, e aquele exército que já é pequeno começa a ficar menor ainda. E existe a possibilidade de desistir, existe uma diplomacia. Mais uma vez, o rei da Inglaterra manda alguém e diz: olha, nós vamos dar mais terras, nós vamos dar mais dinheiro, mais ouro, só faz o seguinte, dá meia volta e volta para a casa de vocês. Não vamos derramar sangue. E o personagem do Mel Gibson, o William Wallace, ele pega o seu cavalo e vai até a frente daquele exército e insulta aquele exército de tal maneira que é impossível que não tenha uma guerra. Tem que haver uma guerra. Ele sabia que tinha que acontecer aquilo. E ele volta para aquele exército dos seus compatriotas escoceses e faz um discurso que é um dos mais clássicos do cinema, e ele fala assim, e eu escrevi para a gente não ter dúvida, ele fala assim: eu sou William Wallace, e eu vejo um exército todo feito de homens do meu país, que estão aqui hoje desafiando a tirania. Vocês vieram para combater como homens livres, e homens livres vocês são. E ele faz uma pergunta para aqueles exércitos: o que vocês vão fazer com essa liberdade? Vão lutar? E um dos homens que está ali, com muita dúvida, olha para o exército dos ingleses e fala: contra isso? Não, nós vamos para casa, nós vamos fugir e vamos viver. O que muitos daqueles soldados fazem, concordam. E aí o discurso final dele, do William Wallace, é assim: sim, se vocês lutarem, vocês podem morrer. Se vocês fugirem, vocês vão viver, pelo menos por algum tempo. E olha o que ele fala, ele diz assim: e no seu leito de morte, daqui a muitos anos, vocês estarão dispostos a trocar todos os dias de sua vida por uma chance, apenas uma chance de voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem até nos tirar a vida, mas nunca nos tirarão a nossa liberdade. Nesse discurso ele fala assim: sim, vocês podem ir para casa, e vocês vão viver, vocês podem fugir, e vocês vão conquistar essa vida. Mas está chegando um dia em que vocês estarão dispostos a trocar todos os dias, de hoje até aquele que você estiver no seu leito de morte,
pela oportunidade de voltar aqui hoje e reviver essa decisão. Ou seja, aquilo que você está ganhando por ter fugido, será amanhã algo que você vai estar disposto a entregar para reescrever esse parágrafo, esse capítulo da sua vida. E queridos, isso é uma realidade muito grande hoje. Como pastor, eu já conversei com dezenas e dezenas e dezenas de jovens, de adultos, de homens, de mulheres, de maridos, de esposas, vez após vez, após vez, após vez, eu vi essas pessoas com as mãos sobre o rosto, talvez você já tenha feito isso, e eu os ouvi dizendo essa mesma frase: como eu queria poder voltar atrás. Como eu queria poder reviver a minha decisão. Como eu queria poder voltar e ser forte, ao invés de fugir. Como eu queria poder voltar e ficar, ao invés de ir embora. Como eu queria voltar e falar alguma coisa, ao invés de ficar quieto. Mas não tem como voltar. Como eu queria poder voltar e reviver aquele capítulo e decidir de maneira diferente, escolher melhor. Eu daria qualquer coisa para poder voltar lá. Eu sabia muito bem naquele momento o que eu deveria fazer, mas eu hesitei. E eu me deixei levar pela fumaça das dúvidas, dos questionamentos, da racionalização, das opiniões das pessoas, das minhas próprias justificativas. Mas como eu queria poder voltar. E, queridos, cada decisão que você toma, eu vou chamar o Júlio para tocar. Cada decisão que você toma, especialmente sob pressão. Essa é uma frase que eu queria que você guardasse. Cada decisão que você toma, especialmente aquelas que você tem que tomar debaixo de uma pressão, quando as coisas estão difíceis, são partes significativas da história da sua vida. E você vai precisar ser o herói, não apenas para o bem das pessoas, mas para o seu próprio bem. Porque você sempre vai lembrar da sua história. Você sempre vai conhecer bem a sua história. E uma história vai precisar ser contada. Existem histórias que precisam ser contadas, mas existem histórias que você precisa ter orgulho, tanto de contar quanto de ouvir. Que significa ser o homem ou a mulher que no momento de clareza agiu com base naquele impulso correto, porque, obviamente, algo tinha que ser feito. E na semana que vem a gente vai analisar quais são as bases para nós tomarmos essa decisão. Mas hoje eu queria que você guardasse esse versículo, que é maravilhoso, que está em Provérbios, que diz: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Há uma outra versão que diz a duplicidade dos infiéis. Eles são destruídos por essa posição. Esse é um versículo tremendo, porque diz que se você é alguém que é justo, você tem como guia na sua vida a sua própria integridade. Na hora de tomar uma decisão, ela vai te guiar, a sua integridade. Mas você também pode ter como guia uma outra coisa que está dizendo que quando há falsidade, e entenda que essa falsidade não é apenas enganar as pessoas, é principalmente enganar a si mesmo. É ser falso consigo mesmo, é conseguir se convencer a não fazer alguma coisa. É quando você racionaliza uma situação que você sabe que está errada, mas você está tentando transformar em certa. Eu já tive nessa situação e você também. E as crianças são ótimas para nos apontarem isso, principalmente quando elas são bem mais novas. Quando eu ultrapassava um sinal vermelho, meu filho ou minha filha falava: papai, o senhor está quebrando a lei. Ô garoto chato, né? Ou ela: você não deveria ter feito isso. E eu começo a explicar para ele por quê que era importante fazer aquilo. Não, filho, porque aqui no Rio de Janeiro de noite tem que ficar, né, prestar atenção, porque, né, não, mas é mais seguro andar nessa velocidade. Não, mas
Ele podia terminar, pai, obrigado por ter me explicado por que é importante quebrar a lei, obrigado. Não vou esquecer. Mas no final das contas ele fala, mas existe uma lei, olha a clareza, existe uma lei e você descumpriu. Tem mais conversa? Precisa ter debate? E as pessoas que são assim, que têm clareza, elas nos irritam. Porque elas simplesmente, assim, é certo ou é errado? Não é muito bem assim, tem muito mais variante. Não tem. Não tem. Não, existem coisas que precisam ser observadas. E Jesus, ele é essa pessoa que para muitos é muito irritante, porque ele fala, queridos, é isso aqui. Como a gente vai falar na semana que vem, alguém chega para ele para questionar, para querer pegar, ele fala, ô Jesus, você acha que a gente tem que pagar impostos aos romanos? Me traz uma moeda. Quem é que está aqui? César. Então dá para César o que é César, dá para Deus o que é de Deus. Não, peraí, Jesus, tem mais. Não tem nada mais. É claro como cristal, é fácil enxergar. Quando você sabe o que é certo, você decide. Ou você vai deixar a fumaça daquela racionalização, daqueles questionamentos, dos debates, das possibilidades, dizerem para você por que pode, ou então você vai simplesmente fazer o que é certo, porque você sabe que é certo. Mas quando alguém age baseado nessa falsidade, se engana, aqui está no versículo, isso produz destruição. Sabe quem são essas pessoas? São aquelas que eu disse para você, que colocaram a sua mão no rosto e disseram, como eu queria poder voltar atrás. Como eu queria voltar naquele momento da minha vida e fazer o que tinha que ser feito. Então, antes de você voltar para casa, guarda isso. O herói possui essas duas qualidades. Acima de qualquer outra, ele tem clareza e ele age. Ele tem um impulso irresistível de agir. No ambiente que você está vivendo hoje, há uma necessidade de heróis. Nos seus relacionamentos você precisa agir heroicamente, não para ser um herói, não para que ninguém te parabenize, mas porque você sabe que algo tem que ser feito. E esse mundo está clamando por pessoas assim. E a sua família está clamando por pessoas assim. E essa igreja está precisando de pessoas assim. E esse momento será mais um parágrafo de mais um capítulo da sua vida que você terá orgulho de contar para os seus filhos e até para os seus netos. Não se trata de ganhar medalhas, troféus, é simplesmente ser verdadeiro e fazer o que você sabe que é certo. E se você recebe essa palavra, diga amém. Vamos ficar de pé nesse momento? Esse mundo que nós vivemos precisa de heróis. Eu e você fomos chamados para ser assim. E eu não posso ir embora sem te fazer essa pergunta. Você vai ser? Você vai decidir ser quem Deus chamou você para ser? Você vai abandonar a racionalização e vai meramente obedecer? Eu queria que você soubesse que, se essa palavra ainda é muito pesada para você, eu queria que você soubesse que Deus está te capacitando para ser um herói. Nesse momento, nesse instante, se você apenas se render a Ele. Essa folha que você recebeu é a folha que nós vamos usar no PG. E se você quiser aproveitar, essas 3 semanas são ótimas para você ingressar num PG e tratar desse assunto de uma maneira muito pessoal, muito sua, conversando com amigos, nos pequenos grupos. PG significa isso, pequenos grupos que se reúnem nas casas. Se você está ouvindo isso e falou, André, eu quero participar, mas eu não sei como, você vai procurar o André, que dirigiu o louvor, ele vai te apontar para algum lugar. Essa semana, na quinta-feira, a maioria das casas, na quinta-feira, isso vai ser tratado. E quem chegar lá sem a folha, a gente leva, mas guarda a sua folha, leva para o PG. Se você não vai, não tem como você ir, estuda ela, guarda, deixa isso ficar firmado no seu coração. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos nesse momento. Pai querido, nós queremos, meu Pai, te agradecer pelas pessoas que forjaram na nossa vida o caráter que nós precisamos ter, por pessoas que pagaram algum preço para que nós estivéssemos aqui hoje, por pessoas que às vezes a gente nem lembra que elas existiram, mas que foram fundamentais para que nós tivéssemos a liberdade, para que nós tivéssemos, Senhor, as maravilhosas bênçãos que estão à nossa disposição. Muitos tiveram que pagar um preço. E nós não podemos deixar de dizer muito obrigado, Senhor, pela Tua mão poderosa
fazendo isso acontecer. E nós queremos nos dispor, Senhor, também a fazer diferença hoje, mesmo que isso não produza um resultado imediato, mas para as próximas gerações. Há coisas que nós podemos decidir agora, abandonando completamente nosso egoísmo, abandonando completamente o olhar apenas para si mesmo, deixar que o Senhor seja a direção da nossa vida e com clareza de pensamento agir, não abrir mão. Sim, meu Pai, eu sei, há muitas coisas que precisam ser refletidas e não podemos tomar decisões precipitadas, mas não é disso que nós estamos falando. O Senhor está nos dirigindo hoje aquelas situações onde há clareza, onde nós sabemos algo tem que ser feito, e não adianta eu ficar discutindo, porque eu só vou descobrir motivos para não fazer. Mas se eu simplesmente agir, mesmo que nem todo mundo fique feliz, mesmo que eu não agrade a todos, eu vou estar agradando a Deus, eu vou estar agradando ao propósito de Deus na minha família, na minha casa, no meu trabalho e aquilo que Ele tem para mim. Pai, forma nessa noite homens e mulheres corajosos, que vão, meu Pai, revelar coragem justamente em face ao medo, à preocupação, à ansiedade. E não é porque têm um sentimento de coragem, simplesmente sabem que precisam agir, sabem que precisam falar alguma coisa, sabem que precisam tomar uma atitude direcionada pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos. Eu quero orar por você que está aqui, quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Se você quer hoje começar uma caminhada com Cristo, onde você estiver, faz um sinal assim para mim, eu vou orar por você. Se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Tem alguém? Deus abençoe. 3 pessoas ali, 4, sejam bem-vindos. 5 pessoas ali, graças a Deus. Você que levantou a sua mão, coloca a mão assim no teu coração, e nós todos vamos ajudar você a fazer uma oração. Vamos todos dizer assim: Senhor Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus em meu favor. Eu creio que Jesus morreu por mim, e eu sou um pecador, mas a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Algo novo está começando no meu interior. O meu nome está sendo escrito no livro da vida, e todo o meu passado é cancelado hoje. Obrigado, Senhor, pelo Teu plano na minha vida, por tudo que ainda vai acontecer. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar aquela salva de palmas a Deus por essas vidas? Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, o Teu nome. Tão bom, tão grande, tão maravilhoso. Nós te adoramos. Glória a Deus. Poxa, que bom que essas pessoas levantaram a sua mão. Se você hoje levantou a sua mão, entregou a sua vida a Jesus, fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu queria que antes de você ir embora, você procurasse o meu querido irmão Francisco, que está ali naquela pontinha, e ele vai pegar só o seu nome, o seu telefone, orar com você, se você quiser, e nós queremos ajudar você na sua caminhada. Se você quiser, se você puder, vai ser muito bom você ficar mais 2 minutinhos com a gente. Se você, pastor, não mora aqui perto, procure uma igreja que leve a sério a palavra de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Amém? A todos que vieram hoje, que bom que você está aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se você puder, fica mais um pouco com a gente na cantina. E semana que vem, venha estar conosco para o nosso próximo episódio dessa nossa série Heróis. Deus abençoe.